queridas irmãs, hoje aqui nos encontramos para celebrar a Eucaristia e naturalmente nós nos colocamos diante do Senhor com os corações agradecidos por tudo que Ele nos concedeu ao longo desta semana. Sempre é muito salutar, muito singular em nossa caminhada, temos esta capacidade de louvar ao Senhor, agradecê-lo por tudo que Ele faz para conosco. Hoje nós estudamos na leitura dessas leituras de modo geral, mas de modo muito especial no Evangelho, esta imagem do Batista, que de fato é aquele que anuncia o Senhor. E o seu anúncio, naturalmente, é marcado por uma postura muito incisiva, por palavras muito duras, para com um grupo de religiosos, ou melhor, para com alguns grupos de religiosos da sua época. Dentre eles, nós temos aqui os fariseus e os saduceus, que naturalmente eram grupos que nasceram do próprio judaísmo, e é muito comum, naturalmente, entre as religiões monoteístas, estas divisões, essas cisões. Bom, o que essa liturgia de hoje nos apresenta? Nos apresenta um convite à conversão. Bom, não basta a gente poder imaginar que esta nossa louvação, ou dizer que Jesus é nosso Rei, dizer que Deus é nosso Pai, e isso e aquilo é o suficiente, né? João deixou isso muito claro. Não basta vocês dizerem que são filhos de Abraão, que Abraão é o nosso Pai, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Por que é importante esta nossa consciência? Porque é preciso apresentar frutos de transformação, de conversão. Não podemos imaginar que basta a gente participar da missa de modo mágico, às vezes, como muitos imaginam, que as coisas vão acontecer sempre e naturalmente. Não funciona assim. Nosso Senhor é uma pessoa e nós fazemos uma escolha radical para segui-lo. E não só fazemos uma escolha radical para segui-lo, nós fazemos uma escolha para viver como propriedade, como discípulos dele. E isso deve permear o nosso coração como todo. Por isso nós vamos tirar aqui algumas mensagens deste segundo domingo do Advento. A primeira é a imagem de João Batista. João é o último dos profetas na tradição profética, e ainda aquele que traz em si os sinais visíveis de um profeta, a vestimenta e também a sua alimentação. Revelava também uma característica desses profetas, ainda da tradição profética antiga, né? E eis que então João ele está a escutar, ele estava confessando, escutando aqueles que confessavam os pecados e os batizava no Rio Jordão. Já é da tradição bíblica, mesmo antiga, o ato de confessar os pecados para uma determinada pessoa, não naturalmente porque a pessoa vai perdoar, mas naturalmente a gente já tem consciência. Só que a mensagem bonita é este sinal de conversão. E sabe, meu povo, esse é um ponto que precisa estar latente em nossos corações. É muito constante este hábito, né, de muitos cristãos, principalmente católicos, de encontrar um refúgio na igreja, e após encontrar esse refúgio na igreja, o que eles fazem? Bom, eles de certa forma tranquilizam suas vidas, dizem, não, agora eu estou dentro da igreja, tá bom, e é isso e é aquilo, e às vezes isso não é o suficiente. Por quê? Porque onde a gente muitas das vezes se depara diante dos corações mais maldosos é dentro da igreja. Não é regra, não é com todos, mas a gente encontra
algumas determinadas criaturas com tanta maldade no coração, determinadas criaturas com tanto sentimento de ódio, de inveja, de vingança, de maldade, uns para com os outros. Graças ao Senhor, não é aqui Perifácio. A gente não tem isso aqui. Louvado seja o Senhor. Não tem isso aqui. Isso é nas paróquias vizinhas. Aqui não. Então, nós não temos esse problema. Mas é sempre muito importante a gente não utilizar este nosso espaço para ser uma fuga dessa realidade mundana que nós trazemos para o nosso coração. Existe um problema sério na igreja, que ao invés de a gente levar Cristo para o mundo, a gente traz o mundo para dentro da igreja. O Papa Francisco chamava isso de mundanidade espiritual, e a gente precisa refletir muito sobre isso. São comportamentos que não são de um seguidor de nosso Senhor, são comportamentos que são distantes do coração de Deus, e eis que é importante a gente trabalhar com isso. Bom, então essa é uma primeira mensagem desta conversão. Então podemos utilizar este espaço para poder mascarar as nossas, talvez, misérias, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades interiores. Depois, um outro elemento bonito é essa necessidade de conversão. É preciso dar passos. Nós não podemos imaginar que estacionamos a nossa nave dentro da igreja e está bom, porque nós já estamos aqui, está tudo pronto e já estamos salvos. João disse aos fariseus e aos saduceus: o machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Ou seja, Deus espera de nós, e a gente não pode empatar o tempo, a gente não pode brincar de ser cristão, a gente não pode fingir que nós somos bons. É preciso refletir sobre isso e tomar determinadas decisões. Não dá para a gente poder mascarar essa nossa realidade. É preciso nos esforçar para isso. De fato, a árvore está na raiz. Muitas das vezes sobre também nós, não está longe de nós, está perto de nós. E para finalizar, nós estamos hoje celebrando este rito com os crismandos que vão receber o sacramento da crisma. Vão receber hoje vão vivenciar esse rito da iluminação. A luz é o próprio Cristo para iluminar a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. E hoje nós precisamos de muita luz em nossa caminhada, principalmente os jovens. Por quê? Porque nesta sociedade líquida e extremamente individualista, nós vamos normalizando as coisas. Bom, existem coisas que são extremamente perigosas, nocivas, complexas, e a gente normaliza como se isso não tivesse nenhum problema. E tem problema. Existem questões que não podem ser normalizadas. Existem valores e existem condutas, existem posturas que não podem ser normalizadas dentro do nosso coração. Normaliza as drogas como se isso não fosse problema, não. Claro que tem problema. Claro que tem problema. Com a luz é preciso iluminar a cabeça. Humanidade louca, esta nossa que nós vivemos atualmente, que normaliza tudo. Tem problema, sim. Tem coisas que não são para serem dialogadas. É preciso dessa luz do próprio Evangelho para sair deste calabouço, deste vale de lágrimas. Não, pai, não tem problema eu dormir no banco da igreja. Tem problema sim, dormir no banco da igreja. Você não pode dormir no banco da igreja, porque se for Jesus, passa bem conversa. E para ver quem dorme no banco. Só para vocês que estão cochilando, não dormir. Mas voltemos para o tema da luz, iluminar a nossa vida, a nossa história.
vocês vão receber essa luz. E isso não é uma velhinha comum. É claro que a gente vai fazer isso materialmente, fisicamente, mas é para vocês compreenderem que Cristo é a luz da nossa vida. Não tem problema fazer isso, não, todo mundo faz isso, mas Cristo não faz. Não tem problema viver desse modo, não, isso é super tranquilo. Não é super tranquilo. Olha, a igreja é mãe, antiga e sábia. Ela é cheia de sabedoria e ela ensina os seus filhos a seguir o caminho certo. Não troquem a sabedoria da igreja, que é milenar, muito experiente, por essas viagens que nós temos nos dias atuais, que querem destruir, jogar vocês no vale de lágrimas e depois virar as costas. Quem sofre com as irresponsabilidades e essa legalização de tudo, no final é a igreja, é a família, é a escola, é a própria sociedade, porque estes que alimentam esta sociedade permissiva não estão preocupados com o futuro de vocês, estão preocupados com as riquezas deles. Então, muito cuidado para não entrarem no embalo da onda.